Eu sou o Arthur e eu tô aqui hoje para montar uma lista com os 10 melhores times europeus, na minha opinião, nessa temporada 2020-2021. Tem de tudo aqui nessa lista, mas antes disso, te convido a ouvir o nosso podcast, o Resenha. Tá aqui nos cards e também na descrição, você encontra em todas as plataformas de áudio. Nessa última edição, a gente falou do título do Chelsea, que ainda vai aparecer aqui nessa lista, e das possibilidades do Kanté de ser bola de ouro. Então, vamos pro vídeo? Em décimo colocado na nossa lista, para abrir o ranking, a gente tem o Porto. Porto que bateu quartas de final, eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo e conseguiu bater de frente empatando com o Manchester City e ganhando do Chelsea de 1 a 0. Por pouco não passa de fase. Se aquele golzinho de bicicleta no segundo jogo veio um pouquinho mais cedo, talvez o Chelsea teria sido eliminado. Além disso, o Porto ficou em segundo colocado no Campeonato Português, porque teve uma temporada muito absurda do Sporting, que ainda vai entrar nessa lista. Mas, em suma, a temporada do Porto é muito boa. Chega batendo nas quartas de final, um clube com muito pouco investimento, comparado com todos aqueles times que estavam também nas quartas de final. É histórico o que o Porto fez para chegar tão longe na Champions League e batendo na trave no Campeonato Português. O time do Sérgio Conceição, técnico, e do Sérgio Oliveira, ótimo meio-campista, junto do Taremi, destaque no ataque, são os principais nomes que levaram o Porto a ter esse ano tão bom assim, e é por isso que eu os coloco em décimo colocado da lista. Já em nono colocado, eu tenho o Lille, campeão francês, batendo o badalado Paris Saint-Germain. Com muito menos investimentos e uma defesa muito forte, o Lille conseguiu se manter forte ao longo de todo o campeonato, e o que fez a mais, o que se destacou dos outros times, foi o retrospecto em confrontos diretos. Conseguiu sair muito bem nos duelos contra o Paris Saint-Germain, contra Lyon e também contra o Mônaco, seus principais concorrentes do título. Este time tem uma defesa muito forte, muito sólida, e isso passa muito pelas mãos do Maignan, goleiro francês que tomou só 24 gols no campeonato francês, com times tão bons de ataque, um campeonato muito ofensivo, tem uma das melhores médias de gols dos últimos anos. Conseguiu ter uma defesa muito sólida, o que é o diferencial desse título do Milan. Além disso, lá na frente, o Burak Yilmaz fez a diferença, um início muito forte e um final muito forte. Mas com o meio de temporada marcado por lesões, ele conseguiu, com seus 15 gols, levar o Lille para o seu título. O último título do Lille tinha sido lá em 2012, com o Eden Hazard. E por isso, por bater o Paris Saint-Germain, com muito menos investimentos, uma temporada muito fora da curva, fazendo 82 pontos, eu boto o Lille como nono colocado da minha lista. Em oitavo colocado, a gente tem o Sporting, campeão português. O último título deles já sido lá no início do século, 2001-2002. De lá pra cá, bateu várias vezes na trave e viu seus rivais, Porto e Benfica, ganharem cada vez mais títulos. Mas tudo mudou com a chegada do Rubens Amorim, técnico contratado por 13 milhões. Tiraram ele do Braga e levaram para o Sporting. Tem até um vídeo falando disso aqui nos cards também. E aí ele fez história, mudou completamente o time e, sem nenhuma grande estrela, conseguiu levar o Sporting a fazer 85 pontos e se sagrar campeão português. Como foi uma coisa que não acontecia há muito tempo atrás, e uma temporada muito boa do Sporting, sobrando de começo ao fim, quase ficou invicto no campeonato. Se não fosse uma derrota, um apagão contra o Benfica, o Sporting terminaria invicto, que é uma coisa que a gente não se vê todo dia, e um campeonato muito bom do Sporting. Mereceu entrar em oitavo colocado da minha lista. Em sétimo colocado, eu tenho o Atlético de Madrid, campeão espanhol, líder absoluto nos últimos 5 meses de campeonato, né? Liderados pelo técnico Simeone, gênio da bola, adoro Simeone, amo Simeone, e também temos o atacante Luizito Soares, que foi dispensado do Barcelona para brilhar no Atlético de Madrid com seus 22 gols, liderando a equipe para mais um título espanhol. Desde a chegada do Simeone, o último título tinha sido em 2013 e 2014 e agora volta a ser campeão. Porém, o time do Atlético não está mais alto na lista por conta da participação na Champions. Não foi uma boa fase de grupos, passou só porque o grupo era muito fácil, né? Porque é muito baixa a pontuação.
Além disso, foi eliminado jogando mal pro Chelsea, não conseguiu se criar, não conseguiu fazer gol, e por isso que eu acho que ele tá tão baixo na lista. Uma coisa que também deixa para baixo a temporada do Atlético de Madrid é o seu desempenho em confrontos diretos. Com, com o G4, né, tirando ele, Barcelona, Real Madrid e Sevilha, ele só conseguiu uma vitória, que foi para cima do Sevilha, então o campeão não conseguindo bater de frente com os outros postulantes ao título, eu acho que desmoraliza um pouco essa temporada do Atlético. Mas como foi campeão espanhol e da forma como ele foi campeão, passando aperto em alguns momentos, mas no final conseguindo levantar a taça e toda a história de superação do Suárez, eu coloco eles como o sétimo melhor time dessa temporada 2020-2021. Já em sexto, eu vou com Real Madrid. O Real Madrid, o maior clube europeu, não ganhou nenhum título esse ano, o que talvez foi um pouco decepcionante. Mas chegou na semifinal de Champions, bateu o Atalanta, bateu o Liverpool e jogou muito mal contra o Chelsea. Além disso, foi vice-campeão espanhol por uma diferença de 2 pontos só. Com 84 pontos, ficou muito próximo de tirar o título das mãos do Atlético de Madrid. Grande temporada do Karim Benzema, que somando em todas as competições marcou 30 gols e foi importantíssimo para esse bom ano do Real Madrid, mesmo sem ganhar nenhum título. Então é isso. Eu acho que por isso, pelo esse bom ano do Benzema e chegar tão longe na Champions e bater na trave no campeonato espanhol, o Real Madrid acaba saindo como sexto melhor time desse ano, dessa temporada. Quinto colocado, eu coloco o Paris Saint-Germain. Decepcionou muito no campeonato francês, mas muito. É obrigação do Paris Saint-Germain. É um campeonato que ainda é fraco, mas chegou longe na Champions. Foi até a semifinal, perdendo para o Manchester City. Teve atuações históricas do Mbappé, o 3-1 lá em cima do Camp Nou, e também passando nas quartas de final em cima do Bayern de Munique, muito se dá pelo grande ano do Mbappé. Somando todas as competições, foram 42 gols e ele foi o destaque desse time do Paris Saint-Germain esse ano. Foi quem mais fez a diferença, não foi o Neymar. Mas o Paris Saint-Germain, decepcionando, como é que ele está em quinto? Por 2 vitórias. Ele não é finalista da Champions League e campeão francês. Então você vai olhar o resultado final da temporada. Resultado fraco, é um resultado ruim, mas por um pontinho só foi vice-campeão. Se tivesse ganho um jogo qualquer, tivesse não empatado um jogo ao longo de todo o decorrer do campeonato, teria sido campeão francês e se consegue arrancar uma vitória do Manchester City e fazendo os gols bonitinhos para bater a final, poderia ter sido finalista e quem sabe campeão da Champions. Mas como o Se não entra em campo, acaba que ele não fica mais alto na lista e acaba terminando em quinto, mas o ano é porque não tendo título acaba desmoralizando muito o ano, mas foi um ano ok, foi um ano bom para o Paris Saint-Germain, mas o que eles querem mesmo é título, poderia ter sido muito melhor. Em quarto colocado, a gente tem a Inter de Milão. A Inter foi campeã italiana, rompendo a hegemonia da Juventus, coisa que não acontecia desde a temporada 2010-2011, onde ela ganhou seu último título italiano. Além disso, foi uma péssima temporada na Champions League, foi eliminado muito precocemente na fase de grupos e teria muito potencial ao longo da competição. Mas foi a melhor disparado das 5 grandes ligas, o melhor campeonato local, melhor liga nacional, com 91 pontos liderados por Lukaku, com 30 gols em todas as competições, e Lautaro Martinez, ainda de Milão, fez uma ótima temporada, e por toda essa mística de tirar a hegemonia da Juventus, além de, ter um campeonato fora da curva, sobrando, né, depois que pega a liderança, eu acho que a Inter de Milão, para mim, foi o quarto colocado, quarto melhor time nesse ano. Em terceiro colocado, a gente tem o campeão da Champions League, o Chelsea. O Chelsea que por pouco não fica de fora na próxima Champions, pegando a vaga na Premier League, mas consegue se classificar em quarto colocado. O time do Chelsea teve muitas contratações, contratou muito bem. Contratou Thiago Silva, Werner, Havertz, Ziyech, mas com o Lampard não estava conseguindo engrenar. Foi só o Lampard sair e o Thomas Tuchel chegar no elenco, que aí voou. O time do Chelsea teve uma ótima reta final da Champions League, uma ótima reta final,
bateu o Atlético de Madrid, bateu o Porto, bateu o Real Madrid, pá, acordou do nada assim na final da Champions, sendo campeão em cima do Manchester City lá em Porto. Muito disso, dessa reta final forte deles, está por N'Golo Kanté. O craque francês foi importantíssimo nessa reta final de temporada do Chelsea. O Chelsea não tem grandes destaques individuais assim, o Mason Mount se destacou muito, o melhor jogador do Chelsea nesse ano na Premier League e fez a diferença na final da Champions. Enfim, temporada do Chelsea, campeão da Champions, foi boa. Quarto colocado no campeonato dificílimo como é a Premier League, sendo campeão da competição de clubes mais importante do mundo, o Chelsea mais que mereceu esse terceiro lugar no meu top 10 de times da temporada 2020-2021. Em segundo colocado na minha lista entra Bayern de Munique. O Bayern, mais uma vez, sobrou no campeonato alemão, foram 78 pontos e um show do Robert Lewandowski, quebrando o recorde do Gerd Müller e fez 41 gols. Isso é uma coisa histórica, é uma marca espetacular. E o Robert Lewandowski também não participou das quartas de final da Champions League, onde o time foi eliminado pelo Paris Saint-Germain. Mas, por ter uma temporada muito boa no alemão, muito boa, sobrando, não deixando Leipzig, Borussia, Wolfsburg, ninguém nem sonhar com a taça, e com uma temporada boa na Champions, melhor campanha da fase de grupos, uma das melhores campanhas da fase de grupos, melhor ataque da competição, mas por estar muito desfalcado, quase metade do seu time de reservas contra o Paris Saint-Germain, acabou sendo eliminado. E sem esses desfalques, tenho certeza que o time do Bayern estaria na semifinal e, no mínimo, talvez daria jogo no Manchester City. Foi uma temporada boa do Bayern de Munique, mas por não ir muito bem na Champions, por não ir longe, né, mais longe ainda na Champions, não pegou o primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos o Manchester City de Pep Guardiola. Ele conseguiu se reinventar ao longo da temporada, chegou a jogar sem centroavante, as partes mais importantes, jogou sem centroavante. O City começou muito desacreditado no campeonato inglês, chegando a ficar em sétimo colocado, mas aí depois sobrou na Liga Inglesa. Se ele foi um herói para o título inglês, ele foi um vilão na final da Champions League. Acabou inventando muito na escalação e tirou um título no qual o City era favorito de conquistar, que era a Champions. Mas sendo finalista da Champions League e tendo um ótimo campeonato na Premier League, com o Gundogan brilhando, com De Bruyne gênio, jogando sem centroavante, defesa forte, lateral forte, o time muito forte e jogando bem do Manchester City, talvez tendo o melhor futebol da Europa, não ganhando a Champions, né, que é a melhor competição, mas tendo o melhor futebol da Europa, o time do Manchester City fez uma temporada muito boa, que seria coroada como perfeita caso fosse campeão da Champions League. Mas para mim, ele foi o primeiro colocado dessa temporada. Foi o melhor time dessa temporada. Essa foi a minha lista e se você discorda de alguma coisa, deixe sua opinião aqui nos comentários. Ajuda muito com o seu like e se der, dá aquela compartilhada para fazer crescer aqui o canal, que ajuda muito. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Dá uma ligada nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela e também ouça o nosso podcast, o Resenha. Eu me despeço por aqui. Falou!